Oi, eu sou a Calau e bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje, minha gente, a gente vai fazer um negócio muito legal e algo que as pessoas precisam muito. Eu sinto que tem muita demanda dessas informações. Eu vou fazer nada mais, nada menos que um resumo de iniciação. O RPG do Celd, pra quem não sabe, é a primeira temporada, que também se chama Ordem Paranormal, mas também pode se chamar Iniciação, que as pessoas também deram o nome de Iniciação para a temporada. Vambora? Então vamos comigo, sem mais delongas. Vai estar resumidinho, super resumido. Pra vocês já saberem, eu usei a Wiki como referência, porque eu não ia passar mais de 12 horas de novo assistindo tudo, porque tem muita coisa que às vezes nem é importante. Mas é isso. Mas esse resumo vai servir pra quem tá querendo entrar no mundo de Ordem Paranormal, mas não tem 12 horas aí, né, de mão beijada. Então assim, a gente vai começar por iniciação. E se vocês quiserem, eu posso fazer de Segredo na Floresta, e Desconjuração, e depois o resto inteiro, se vocês quiserem, eu posso fazer. Mas eu recomendo você assistir Segredo na Floresta pra frente. E Iniciação eu entendo, muita gente não queria assistir. Vale a pena? Vale. Mas um resuminho vai ajudar os nossos queridos CLTs, né? Vamos ser sinceros. Então vamos começar. Primeiro você tem que entender que o paranormal não vem pra nossa realidade de forma fácil. Não tenha medo de não entender. Você vai entender. Começa com 3 pessoas. 1, 2, 3. Olha que legal. Recebendo um e-mail falando pra eles numa cafeteria, que não sei o que, ele falando, vocês precisam se encontrar. E aí, nessa cafeteria, essas 3 pessoas chegam e se nomeiam como Senhor Veríssimo. Elas chegam e falam, eu sou o Senhor Veríssimo. Você fala, nossa, mas por quê? Porque é o codename de quem trabalha pra Ordem. A Ordem Paranormal, que é um grupo de pessoas que luta contra o paranormal. Se você não sabia, agora você está sabendo. Então, o codename que eles usam é Senhor Veríssimo. Mas, mais pra frente, na cafeteria ainda, eles conversam entre si e a gente descobre quem é quem. Então, a gente tem o Thiago, vamos escrever o nome, o Thiago, que ele é jornalista. A gente tem a Liz, o Thiago é o Thiago Fritz, a Liz é Elizabeth Weber e o Daniel Hartman, que é o nome mais difícil aí. Basicamente, o Thiago é jornalista, a Liz é cientista forense e o Daniel é escritor. Só que uma coisa é que ele se apresenta como ex-BBB. É uma informação aí que é legal você saber. Nossa, Daniel. Enfim, eles se encontram e aí o Senhor Veríssimo, só que daí o Senhor Veríssimo de verdade, que ele é um cara barbudo, assim. E ele fala com... eles vão atrás da cafeteria lá, entram numa van, mó segredo, assim. E aí ele fala com os nossos amiguinhos aqui e ele fala assim, vocês têm que ver uma missão, tá? Vocês estão encarregados de ficar com uma missão. Vamos entender que missão é essa, gente? Porque é importante entender, porque é meio complicadinho, porque é tudo mistério. Então, assim, eu vou tentar desenhar pra deixar mais fácil, tá bom, gente? É por isso que eu tenho uma lousa aqui, porque entender a Ordem Paranormal às vezes é um pouquinho complicado. Então, eles têm a missão que eles têm que cumprir. Eles têm que entender o que aconteceu numa escola. A escola de ensino médio Nostradamus pegou fogo. Então, assim, tem uma escola e ela foi lá, a escola foi lá e pegou fogo. Enfim, a escola pegou fogo, beleza? O que tava acontecendo os bombeiros foram ajudar, uns bombeirozinhos. Só que um dos bombeiros morreu brutalmente assassinado de uma forma irreal, fora da capacidade humana de matar alguém. E o outro carinha tava, super desesperado. Então, assim, chamaram nossos 3 amigos, Elizabeth, Thiago e Daniel, pra investigar esse caso. Por quê? Porque esse carinha aqui tava morto, ele tava com a mandíbula toda aberta, ele tava com os olhos tudo esbugalhados, tava tudo feio, tava feio pra caramba. E esse aqui tava... Nossa, ele tava com muito medo. Ele tava, não tava pensando direito. Ele não conseguia nem dar depoimento do que aconteceu direito. E o que acontece? Eles chegam lá, só que assim, aí eles conhecem quem? O Gonzales. Quem é o Gonzales? Um carinha super gente boa, super legal. Ele fica meio, não sabendo quem são os 3 que estão chegando pra investigar esse caso. Afinal, eles não são policiais e eles têm que se passar por policiais, que é uma coisa que nunca mais foi usada em nenhuma temporada, que é um nome específico de crimes inabituais, enfim, eles tinham, um distintivo falso, assim. Enfim, mas o Gonzales, ele fica meio, o que
que vocês estão fazendo aqui? Tipo, eu não vou deixar vocês investigar, não. Eu sou policial de verdade. E aí, o que acontece? O Thiago, o jornalista, ele o que faz? Com o seu super carisma, faz o Gonzales cooperar. Então, assim, beleza. Com esse empecilho saindo da frente, eles investigam o corpo do carinha morto. E o que acontece? Eles entenderam que a morte do bombeiro não foi normal, justamente porque tava um negócio fora da capacidade humana. E cada vez mais que eles achavam pistas, né, eles exploraram o lugar, eles foram tentar entender o que estava acontecendo, a membrana ficou fraca. O que é a membrana? Vamos explicar a membrana. Beleza, a gente tem uma divisão no mundo. O mundo real e o paranormal, beleza? Aqui é tipo um bicho, não uma pessoa. Mas assim, se a membrana tá forte, o que acontece? Nada acontece. A gente tem essa divisão do normal e o paranormal. Quando a membrana fica fraca, o que acontece? Uma névoa vai se espalhando pelo lugar, então, tipo, fica uma névoa assim, e cada vez ela fica mais forte, mais forte, mais forte, a membrana vai quebrar, ela vai romper e o paranormal chega no nosso mundo real. Então, se a membrana tá fraca, ela quebra isso aqui, fazendo com que o paranormal esteja no mundo normal. Deu pra entender? Eu acho que sim. A membrana foi ficando fraca e o que aconteceu com o nosso policial? Ele virou um zumbi de sangue. É literalmente um zumbi. Ele voltou à vida, só que como um zumbi de sangue. Por que sangue? Porque sangue é um dos elementos de ordem paranormal, que aí eu posso fazer um vídeo específico só explicando os elementos, porque eu acho bem legal. Então, ele se transforma num zumbi de sangue. E aí, o que acontece? Tem o Gonzales com mais outro policial, que ele não vai importar tanto, mas o Gonzales tá com esse outro policial. O Thiago tem que ficar falando com os caras assim, ó, gente, não tá acontecendo nada, viu? Tá tudo bem. Então, assim, ele tem que despistar esses dois policiais, enquanto a Liz e o Daniel estão matando esse zumbi de sangue. O Daniel é mordido, a Liz salva com uma faquinha, ela resolve tudo e eles matam o zumbi de sangue, assim, rapidinho. Rapidinho não, demorou pelo menos uma meia hora, acho que, de cena, mas enfim. Eles fazem isso, mataram o zumbi de sangue, estão seguros, teoricamente, e aí, explorando cada vez mais, o que eles percebem? Que a escola pegou fogo e foi um fogo planejado. Então alguém planejou esse incêndio. Por quê? A gente vai ver isso mais pra frente, a gente vai entender o porquê que queimaram a escola de propósito, beleza? E pesquisando mais coisas, eles acham um SD com um vídeo. E esse vídeo tem 3 meninos que estão esperando uma menina. No vídeo você entende que eles estão esperando uma menina. Um dos meninos se chama Gabriel. E é importante vocês entenderem o nome do Gabriel. Gente, desculpa se tiver barulho de obra, mas estão tendo obra do lado da minha casa. E uma coisa que eles acham, explorando, é que teve um desaparecimento. Um desaparecimento do quê? De algumas meninas. Eu não sei agora se são 3, mas algumas meninas sumiram. Uma delas, que a gente vai descobrir, que é namorada do Gabriel. Então, o Gabriel estava fissurado em querer achar essa namorada. Então, ele é ligado ao desaparecimento, né? O Gabriel, o Gabi, vamos chamar ele de Gabi. Ele tá ligado ao desaparecimento, né? Ele ele tem ligação com aquilo. Não que ele desapareceu com as meninas, mas ele estava tentando entender o que estava acontecendo com o desaparecimento das meninas. História meio longa, gente. Mas o Gabriel estava tentando entender o desaparecimento das meninas. Ele estava tentando entender. E nisso eles acham sobre o Alex. Quem é Alex? Um professor da escola. Um professor de história. O que acontece? Então, no nosso grupinho da ordem, o nosso senhor Veríssimos, eles vão até a casa do Alex. Eles encontram o Alex e eles vão na casa deles. Eles encontram onde ele mora e eles vão até a casa do Alex, desse professor, pra entender mais quem é o Gabriel, o que tinha acontecido na escola e não sei o que. Então, eles vão até a casinha do nosso amigo Alex. E uma coisa que eu diria que é importante você saber é que quando eles chegam na casa do Alex, eles rombam a porta, eles acabam com o cara, eles intimidam ele, eles lidam com o Alex de uma forma horrível e terrível. Uma coisa que os players depois falaram, realmente, a gente não tratou ele como um humano, basicamente. Então foi um negócio justamente porque era o começo do RPG e ainda não tinha um grande entendimento das suas ações e, enfim. Acontece. Então, assim, se você for ler a HQ, que eu recomendo muito você ler a HQ porque é muito boa, eles não vão ter tratado o Alex dessa forma justamente porque tava desumano o negócio. Mas, enfim, chegam na casa do Alex, começam a conversar com o Alex. O que o Alex sabe? Bosta nenhuma. Ele não lembra de uma
coisa que aconteceu naquela escola. Ele só lembra de ser demitido e que tá na casa dele. E ele tá meio que, tipo, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Justamente que ele tá muito assustado com essas 3 pessoas que entraram na casa dele sem avisar, desmoronando a casa inteira do moleque, entendeu? E uma coisa que a gente descobre é que o Alex, se eu não me engano, eu posso estar inventando coisa, mas se eu não me engano, ele sabia quem o Daniel era, porque ele era escritor e ele lia os livros do Daniel. Os livros do Daniel mais pra frente no universo de Ordem Paranormal vai ser um saco, vai acabar com a vida de todo mundo. Mas, vamos daí. Opa, gente, vocês me perdoam, eu esqueci que antes deles virem pra casa do Alex, eles foram pra casa do Gabriel. Como eles conseguiram ir na casa do Gabriel? Conseguiram, velho. Eles conseguiam arrombar pra qualquer lugar que eles queriam ir, eles estavam entrando e conseguindo despistar as pessoas. O Thiago fazia a melhor interpretação possível pra enganar, tipo, pai, mãe, porteiro, qualquer coisa assim, pra conseguirem entrar. Então eles entraram na casa do Gabriel e aí eles viram a informação que ele tem ligação com o desaparecimento das meninas, acharam o Alex, foram pra casa do Alex. Deu pra entender? Deu pra entender. Na casa do Alex, descobrem que o Alex não sabe nada. E daí, na casa do Alex, quem liga? Alguém ligou pra alguém. Eu não lembro pra quem que foi, mas ligaram pra eles. A Ordem ligou, falando assim, ó, gente, a gente descobriu que o pai do Gabriel é dono de um negócio, de uma construtora aí, e eles construíram um negócio meio que fizeram uma reforma sigilosa na escola, fazendo um bunker debaixo da biblioteca. Então tem tipo um bagulho inteiro debaixo da biblioteca. Debaixo da escola construíram, o pai do Gabriel construiu um bagulho. Então assim, no sigilo, mas a ordem é muito top, tá? A ordem sabe o que faz. Mas eles passam só essa informação e vão embora. Eles desligam e é isso. Eles não passam mais muita informação. Então o que resta pra eles fazer? Isso mesmo, ir pro bunker. Então eles vão lá pro bunker. Chegando no bunker, quem tá lá chegando na escola? Isso mesmo, o Gonzales, gente. O Gonzales quer ajudar eles, porque ele percebeu que tem alguma coisa errada. Então ele fica falando, não, gente, eu vou ajudar vocês, eu quero ajudar. E eles ficam, meio receosos. E o que acontece? A degolificada. Quem é a degolificada? Esse bicho aqui. É um bicho cheio de cabelo, assim, que engole e mata as pessoas. Eu vou botar uma foto aqui pra você entender melhor. Mas a degolificada aparece lá naquele bunker e eles estão com, a névoa super, lembra da membrana? A membrana tá o quê? Super fraca. Porque se esse bicho aqui já tá no nosso mundo, é porque o negócio tá feio. E aí o Gonzales morre. Não tem uma forma muito legal de falar isso, ele realmente ele bate as botas, ele vai embora, o Thiago fica super triste. Eles entram em um caos, o Daniel atira no Alex, pra você ter ideia como desumano tava aquilo. Tava bem chato. Mas eles fogem, eles ficam separados, o Thiago foge pra um lugar, a Liz, o Daniel e o Alex pra outro, e o Gonzales ficou lá, tadinho. Nosso querido amigo morreu. Beleza, todo mundo se encontra mais uma vez no apartamento, na casa da Elizabeth Weber. O que acontece lá? Estão tratando muito mal o Alex, colocaram ele numa jaula de cachorro, pra vocês terem ideia, tava feio o negócio. E ali a Ordem chega, o Senhor Veríssimo chega lá, ele explica, olha, a Ordem perdeu o poder. Desde que a gente começou a atacar o paranormal e lutar contra ele, a gente enfraqueceu, a gente perdeu o poder. E aí, o que acontece? Naquela fala, eles chamam o Alex pra se juntar à Ordem Paranormal, pra ajudar aí, porque perdeu o poder. E aí, beleza, a partir da casa da Liz, eles vão pra casa de outros 2 meninos que estavam no vídeo, que eram o grupinho do Gabriel. Não importa muito o nome deles, eu sei que um deles se chama Matias, mas eles conseguem de novo fazer aquela façanha inteira lá de entrar na casa, um entra por aqui, outro entra pela janela, sabe? Um entra pela porta principal pra despistar, outro pela janela pra conseguir entrar no negócio. Eles eram bem assim mesmo, tá? Gente, eles não tinham vergonha nenhuma, eram uns caras de pau entrando na casa de todo mundo. Entraram na casa dos caras, descobriram mais informações e inclusive um outro vídeo. É um vídeo mais sombrio, porque é um vídeo dos 3 meninos e o Gabriel tá no meio dos 3. E o Gabriel tá o quê? Matando. Quem? A Agatha.
Agatha é uma menina. Vou já explicar quem é a Agatha. Ela é uma menina que os meninos achavam que ela estava relacionada ao desaparecimento das meninas, vulgo namorada do Gabriel. Eles achavam que ela estava super inserida nisso e que ela tinha que morrer pelos atos dela. Então, assim... E depois eles entendem que o corpo da degolificada, aquele bicho lá que eu desenhei aqui, é o corpo da Agatha. Então, assim, um negócio bem horrível aconteceu. Então, depois deles terem matado a Agatha ter virado aquele bicho enorme, eles tentam botar fogo na escola, né? Eles colocam fogo justamente porque eles precisam esconder o que eles acabaram de fazer. São 3 moleques que acabaram de matar uma menina. Eles precisam esconder isso de alguma forma. Óbvio que não conseguiram, porque se a gente descobrir o que é, eles falharam nessa missão. Mas eles acabam também indo pra casa da Agatha uma hora, porque a mãe da Agatha tinha alguns problemas, assim, ela era bem mal vista, sabe? Justamente por isso que a Agatha foi um alvo, tipo, de bullying quase, assim, né? Pra chegar e matar a menina, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, justamente por causa que a mãe dela tinha uns rolês muito aleatórios, assim, que provavelmente era com o paranormal também. Uma coisa que acontece é que o Gonzales, ele vira um zumbi de sangue, atacando o Thiago uma hora, é uma cena bem chata. Porque, tipo, o Thiago tinha, né? Eles criaram um laço, assim, de amizade. Bem curto, né? Mas, assim, já deu pra ficar triste com a morte dele e com ele virando um zumbi de sangue. Logo depois que isso acontece, eles vão pra casa da Agatha. E lá eles encontram a mochila do Gabriel, um monte de documento. Tudo que explica que eles estavam a fundo nessa explicação do desaparecimento das meninas. Inclusive, a gente descobre informação de 3 professores que estavam ligados a isso. O Alex estando no meio deles. Uma coisa que acontece é que o Alex, ele lembra desses outros 2 professores segurarem ele num ritual. Vamos comigo, porque agora vai começar a ficar meio confuso. Então, assim, a gente tem a Agatha e o Gabriel, beleza? O que acontece? Eles acham na casa da Agatha as coisas do Gabriel, ok? Nisso, na casa da Agatha, eles também acham um livro de ocultismo, beleza? Nas coisas do Gabriel que estavam na casa da Agatha. Entenderam? Deu pra entender? Mais pra frente a gente entende que os 3 professores, assim como eu expliquei, foi um ritual. O Alex foi super forçado a fazer um monte de coisa. Ele é uma vítima bem grande, assim, das coisas que aconteceram. Em algum momento eu não vou lembrar aonde eles estão, mas os professores acham eles, atacam eles. Tipo, eles vão atrás da Liz, do Thiago e do Daniel. Eles perdem na briga, e o Alex também, né? Esqueci dele, tadinho. Eles entram na briga, perdem a briga feio. Os professores perdem a briga feio. O Senhor Veríssimo chega com muitas armas, tá? Ele chega pra falar, ó, vocês vão ter que ter uma outra missão agora. O final da missão de vocês é matar a degolificada. É um trampo. Por quê? Porque tinha coisa a mais nisso do que só ir lá e atirar. Entendeu? E, desculpa, vou ter que voltar um pouquinho na história. Eles acharam o Gabriel. Prenderam o menino. Quando o Veríssimo chegou com as armas e tudo, o Veríssimo falou assim, não, deixa o menino ir. Deixa esse Gabriel ir embora. Deixa que ele... A gente não tá se preocupando com ele e sim com a degolificada. Porque é um bicho que tá dentro debaixo de uma escola. Vamos, né, ver nossos valores aqui. Sim, vamos matar a degolificada. Então, a missão deles agora é matar a degolificada. Que, de novo, é o corpo da Agatha, beleza? Ali, eles descobrem que eles têm que fazer um ritual pra conseguir acabar com o ritual da degolificada e finalmente matar ela. Porque atirando, não sei o que, não tava funcionando. Gente, essa briga foi um caos. Essa luta foi meu Deus do céu. E o que acontece? Você tem que falar o nome da degolificada. Então, tinha que falar o nome da Agatha, certo? Errado, meus amigos, que é aí que entra o plot twist. A Agatha trocou de corpo com o Gabriel justamente porque ela tinha aquele livro de ocultismo, sabe? Que tava nas coisas do Gabriel quando tava na casa da Agatha. Então, naquele livro você já entende que a Agatha já sabia de algumas coisas, justamente, provavelmente, por causa da mãe dela. E aí, o que acontece é, a Agatha sabia que o Gabriel ia fazer coisa ruim com ela, e ela falou assim, não, vou trocar de corpo com esse moleque. Ela trocou de corpo com o moleque e ela fez o que ela fez. Ela fingiu ser o Gabriel naquelas gravações que a gente viu. A Agatha já tava no corpo do Gabriel, fazendo assim o Gabriel ser morto no corpo da Agatha. Então, assim, tipo, ela meteu mó carta do Uno reverso, tá ligado? Porque ela falou, não, você vai matar? Não, eu que vou. Então, foi exatamente o que ela fez. Ela trocou de corpo com ele, eles trocaram de corpo, fazendo o quê? A degolificada, na verdade, ser o Gabriel no corpo da Agatha. Então, assim, a Agatha tava no corpo do Gabriel, a Gabriel tava no corpo da Agatha, a degolificada é o Gabriel, espiritualmente falando, assim, é o Gabriel. Então, demorou muito, um pouquinho na luta contra a
com o bicho. A luta contra aquele bicho, a degolificada, demorou muito pra eles conseguirem saber que nome eles estavam falando. Teve uma hora que o Alex falou um monte de nome aleatório na vez dele. Acabou, foi horrível. A degolificada mordeu, acabou com a cabeça do Daniel. O Daniel estava cortado pelo meio. O Daniel morreu, gente, assim. Foi bem triste. Quer dizer, foi bem rápido, pra ser bem sincero. Então, Daniel, vamos contar quem morreu. Gonzales morreu, o Gabriel morreu, aí o Daniel também morreu, tá? Na luta. E a Liz, ela consegue finalmente falar Gabriel e não Agatha. Falando Gabriel, o bicho se mata, né? O bicho morre, assim. E aí o que acontece? O Alex, ele tá meio louco da cabeça, ele já tinha perdido toda a sanidade. E ele vai lá o quê? E morre. Por quê? Porque ele se matou. Bem chato mesmo, assim. Ele pega e atira na cabeça dele. E aí sobrou a Liz e o Thiago, que tá surdo de um ouvido. Ele ficou surdo de um ouvido nesta temporada. A Liz depois carrega ele de volta pra casa. É bem chato, assim, a Liz tem um peso nas costas, na consciência, assim, que ela perdeu amigos e companheiros de trabalho. É bem pesadinho, assim. Mas uma coisa que é muito confusa de entender é essa pira toda de quem era quem, não sei o que é. E eu espero que tenha dado pra entender, na medida do possível, que a Agatha era o Gabriel era a Agatha e... Eu tentei fazer isso ser o mais simples e curto possível, com as informações principais, pra você poder, com calma, e assistir o Segredo na Floresta, entendendo o que aconteceu na primeira temporada. Então, assim, se você gostou desse vídeo, não esquece de um like e compartilhar com o seu amigo, sua amiga, que fala, não, eu quero começar a assistir o RPG do Celt, mas eu não faço a mínima ideia de como começar, e eu não tenho 12 horas na minha mão, assim, pra usar. Manda esse vídeo. Um beijão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso fazer de O Segredo na Floresta. E depois, mais pra frente, das outras coisas. Ou de Segredo na Ilha. Os Sinais do Outro Lado. Quarentena. Eu posso tentar fazer isso e trazer pra vocês. Se vocês já têm aqui, um beijão. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Tchau. Tchau.